Sobe o som, Luquinha! Sextou, galera! Bora sambar, samba, arrasta todos os móveis da sua sala, porque sextou e eu quero você ligadinho aqui com a gente no Gazeta Esportiva. Dererê, aumenta! Essa música é boa. Muito bom, gente. É muito bom estar aí do seu lado e ao lado dessa dupla show de bola. Osmar Garrafa. Na área. Fala, galera. Alexandre Silvestre. Tudo bem? Que vai sair de férias. Então hoje, último dia dele aqui antes das férias. Me aguardem daqui a 15 dias, hein? Eu vou recarregar as baterias e volto. O que você vai fazer nas férias? Melhor não. Vou me enfiar no meio do mato pra esquecer um pouco desta vida. Eu vou pro meio do mato. Vamos lá. Ó, no programa de hoje, você vai ver como que tá a preparação dos grandes clubes paulistas para rodada do final de semana. Tem uma matéria especial sobre um aniversariante do dia que ainda deve dar muitas alegrias para os fãs do futebol. Os gols da Copa do Mundo de Futebol Feminino e muito mais. A gente vai subir o som, você continua aí e tem dicas para vocês. Até já. Turminha, estamos de volta, hora dos beijinhos. Vamos lá? Beijinhos pro aniversariante do dia, o nosso querido, vamos pôr no telão, tcharam, Matheus Vasconcelos, que trabalha com a gente na pauta. Grande Matheus, quantos meses ele tá fazendo? 21? 21, a graça. Beijo, Matheus. Ó, Matheus, estudante aqui da Faculdade Casper Libero, hein? Ainda nem se formou, já tá contratado. Isso que é bom, menino. Exemplo de menino. Beijo, Má. Felicidade pra você. Enquete. Quero saber de você que tá do outro lado da telinha. Aliás, acompanha a gente no YouTube, tá? youtube.com/Gazeta Esportiva. Chega mais. Deixa eu falar uma coisa com você. Tem muita gente que manda comentário aqui no YouTube. Já. Gostei aí de uns que mandaram pra mim. Botou superchat, sabe o superchat do comentário, Silvestre? Sei. Eu vou ler, beleza? Alguns sem superchat também vou ler, mas com superchat vou ler com mais carinho, fechou? E aí na semana que vem, todo mundo que mandou superchat, a gente vai escolher um ganhador para levar uma caneca do Gazeta Esportiva especial, que essa ninguém tem, essa nem eu tenho. Caneca do Gazeta Esportiva com uma bola da Topper em parceria com a loja Gold Placa lá de Santo André. Fechou? Então, só para quem mandar o superchat. É o presente que a gente vai escolher alguém aqui. Pensando, já vale a partir de hoje, a gente vai selecionar, tá? Pensando na Copa do Brasil, Corinthians e São Paulo devem poupar nos jogos do final de semana pelo Brasileirão? E aí? Só o Corinthians deve poupar? Só o São Paulo deve poupar? Os dois devem poupar ou ninguém deve poupar coisa nenhuma? Entra lá no site gazetesportiva.com. Cadê o... Chileno, cadê o QR Code para a pessoa entrar no site gazetesportiva.com? Pois é, vai entrar daqui a pouquinho, vai entrar, aí você coloca aí, ó, o QR Code tá aí na sua telinha, exatamente aqui, aí você põe o celular, já cai na enquete do site gazetesportiva.com. Fechou? E aí, Garrafa, para você? Então, Michele, boa noite, Silvestre, boa noite, galera. Sextou, galera acompanhando o nosso Gazeta Esportiva. Eu sou contra essa história de poupar, mas entendo que pelo tamanho do jogo, é importante uma conversa com o departamento médico, com fisiologistas e com os jogadores. Não correr nenhum tipo de risco, Silvestre. É aí que eu entro na questão. Mas é claro, o Campeonato Brasileiro é muito importante, até nesse momento mais para o Corinthians do que para o São Paulo. O Corinthians está flertando ali com zona de rebaixamento, né? Então, se alguém tiver que poupar, eu acho que mais talvez o Corinthians. E aí, Silvestre? Viver é um risco. Você está vivo, você já está correndo risco. Ele está impossível hoje, gente. Não, vou falar sério. Eu sou totalmente contra poupar. Ele falou um negócio pra gente lá embaixo. O que foi mesmo? Não sei, é melhor não lembrar. Você falou um negócio. Você não viu, importante na vida, o que importa, o que não importa não é importante, alguma coisa assim? Não foi. Foi um negócio assim, a vida... Realmente tem nada momentos... na vida é por acaso. É isso que ele falou, nada na vida é por acaso. Aliás, uma frase que eu aprendi com meu irmão, Tatá Muniz, jornalista esportivo, que já veio aqui no Mesa Redonda. Grande Tatá. Mas sobre poupar, eu sou contra poupar, já disse ontem, em outras oportunidades, e repito hoje. Um jogador que tem lá uma idade mais avançada, um problema aqui, um problema de joelho, tipo um Renato Augusto. Tipo você, assim, com problema de cabeça. Com dor. Aliás, fui jogar bola ontem com a minha filha na quadrilha, fui brincar, nossa, fui dar uma bicicleta,
Fraturei o pulso e as costas. Na quarta. Pode fraturar cervical. Não, é que tem muito tempo de uso, né? Então eu já sei como é que funciona, só que o corpo já não é mais o mesmo. Eu sei. Mas eu não pouparia, Michele, falando sério, você não pouparia. A não ser que um jogador esteja com algum probleminha, aí precisa dar uma preservada para o jogo de terça, só que aí no mais, vai que tem de melhor. Corinthians precisa de pontos para não correr risco no Campeonato Brasileiro. São Paulo também para continuar brigando lá em cima no G4. Galera que tá... Fala. Tem uma coisa importante, né? O Corinthians, ele preservou os jogadores no meio de semana. Então, se você preserva também nesse final de semana, esses jogadores vão ficar mais 10 dias sem jogarem. Então é importante também isso ser levado em consideração. Por isso eu acredito que o Corinthians vai muito com o que tem de melhor e aos poucos, dependendo do que for acontecendo na partida, o Vanderlei vai tirando esses caras. Sábado, Corinthians e São Paulo jogam, certo? Jogam. Sábado. Isso, mesmo horário. E a decisão de semifinal na terça. Sábado, terça. Joga sábado, descansa domingo, treina segunda, vai pro pau na terça. Ué. Até entrosa. Quero agradecer, galera, tá no youtube.com/Gazeta Esportiva, Cido Monteiro, Daniel Costa, Maurício Silva, que tem 67 anos, e o Alexandre Tavares, de Tremembé, São Paulo. Superchat no Gazeta Esportiva, nosso YouTube. Agora sim, vamos girar o noticiário dos grandes clubes paulistas. Começamos com o São Paulo, que amanhã pega o Cuiabá lá na Arena Pantanal. Os 2 próximos jogos do São Paulo vão ser longe daqui, do Morumbi, da casa do tricolor paulista. Isso porque amanhã, às 18h30, o São Paulo tem o Cuiabá fora de casa, lá no Mato Grosso, na Arena Pantanal, partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Na outra terça-feira, na próxima terça-feira, o tricolor encara o Corinthians às 21h30, partida 1 das semifinais da Copa do Brasil na Neoquímica Arena. Ou seja, o São Paulo só volta a atuar nos seus domínios em casa, aqui no Morumbi, no dia 30 de julho, domingo, partida contra o Bahia. Jogo que acontece às 11 horas da manhã. E por falar em 11 da manhã, foi exatamente neste horário que o São Paulo trabalhou hoje aqui, no CCT da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. Depois, no período da tarde, a delegação então viajou com destino exatamente a Cuiabá, capital do Mato Grosso, para esse compromisso do final de semana lá na Arena Pantanal. E a ausência mais marcante nesse sábado será a do lateral direito Rafinha, liberado pelo São Paulo para um jogo festivo das lendas do Bayern de Munique, ex-clube dele, contra as lendas do Borussia Dortmund na Alemanha. A partida acontece no domingo, 2 dias antes do majestoso contra o Corinthians pela Copa do Brasil. O combinado é que o Rafinha não entre em campo e seja apenas homenageado pelo Bayern. Alan Franco, zagueiro argentino, recuperado de um problema na perna direita, trabalhou aqui no CCT da Barra Funda com e sem bola e é mais um então que deixa o DM, o departamento médico do tricolor. São Paulo, que tem 25 pontos, está no G4, na 4ª posição do Campeonato Brasileiro, mas a 14 pontos do líder absoluto da competição, o Botafogo. E aí é claro que a gente fica se questionando, será que ainda dá para o São Paulo buscar o título do Brasileirão de 2023? E aí, Dorival? Eu quero que a equipe continue pontuando, fazendo o máximo possível. E, de repente, no momento oportuno, que a gente tenha uma arrancada que seja decisiva. Vamos acompanhando, vamos tentando fazer a nossa parte, que é mais importante. E aí? Não dá, Garrafa. Eu não acredito que o São Paulo brigue por título. O São Paulo vai brigar por Libertadores. Quem pode, ainda dá tempo de recuperar, é Flamengo e Palmeiras pela força dos 2 times. Apesar do São Paulo estar vivendo um ótimo momento. Mas eu não vejo essa força do São Paulo para brigar por Campeonato Brasileiro com mais 20 e tantas rodadas pela frente. Copa do Brasil dá. Copa do Brasil, sem dúvida que dá. Sul-Americana, mais ainda. Eu vejo o São Paulo também numa briga aí talvez por um G4 no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil vivíssimo, Sul-Americana também. Essa situação do Rafinha não caiu legal para mim. Por quê? É verdade que isso já estava acordado com ele ir até a Alemanha, porque não tinha no calendário, foi o Rogério que o liberou, porque não tinha no calendário nenhum jogo marcado, não é? E surgiu essa semifinal de Copa do Brasil. Ok, o Rafinha, ele tem uma história gigantesca no Bayern, muito maior do que a história que ele tem no São Paulo. Ele pode até construir uma história tão bonita assim no São Paulo. Mas trocando de situação, imagine que o São Paulo tivesse uma história o Rafinha tivesse uma história
tão grandiosa no São Paulo como ele tem no Bayern. E ele jogasse no Bayern, mesmo que fosse para vir ao Brasil apenas para ser homenageado, Não iam liberar. tendo uma decisão na terça-feira, o clube alemão não liberaria. Então, eu coloco isso na conta da diretoria do São Paulo. Acho que o Rafinha tinha que mandar um representante lá Mas e não ficar dá concentrado. pra, de repente, ele até olharem pro Rafinha e quererem comprar o Rafinha? Não, Michele, a questão não é essa, não é isso, né? Valoriza ele? Não, é apenas uma homenagem, ele tem uma história bonita lá, o São Paulo está sendo simpático com o Rafinha, mas não é momento. Conhecendo o futebol, como a gente conhece um pouco, se na terça-feira o São Paulo ganha, tá tudo certo, o Rafinha foi homenageado, ninguém vai comentar nada. Deixa eu bater aqui, não tô zicando, não tô secando. Você não bateu com muita confiança. Se vem Vai, uma derrota... Eu vou bater, né? Eu vou bater na madeira de verdade. Se vem uma ó. derrota, se vem... a culpa é do Rafinha agora. Entendeu? Aí vai todo mundo falar. Né? A culpa é de quem liberou o Você tá me Rafinha lá entendendo? atrás, ué. Então, Mas sabe por é quê? um O risco que combinado não sai eu não caro. correria. Ele tem uma decisão, um jogo importante, é concentrado, o Rafinha é um dos líderes do elenco, não é? Eu não iria. Se fosse eu, o Rafinha, eu não iria. E se fosse o São Paulo, eu também não liberaria. Eu imagino que o Rafinha tenha sido liberado porque o técnico, Mas à claro que ele época da foi. liberação, era o Rogério Ceni. É. O Rafinha não era titular do time do Rogério Ceni. Não tinha jogo marcado É para tudo essa isso. data, então liberaram. Então, Mas mudou o cenário, gente. se eu Ué, mas for, aí, se tá tudo eu combinado, fosse, você tudo bem, já descombina? tá tudo Eu combinado. tava de folga blá, no blá. final de semana, a gente não mudou a situação, entendeu? Mudou, lembra? Tá, não, você tá de folga na terça. Não tá mais. Aí eu falei, não tô. Porque aqui tem comando. Não, Aqui, ó, mas a torre, quando a torre Não, mas chega, gente, quando apita a torre, profissionalismo, apita. gente. Não, você Né? não vai mais pra Alemanha, Silvestre. Se eu fosse lá, ele iria esquece. coisa nenhuma pra Tá Alemanha. vendo? É profissionalismo. Ele é jogador do Sabe São o que eu Paulo. fa- o que ele é eu líder. faria? Tá combinado, É o vai e jogo contra o volta. maior rival. Aí não dá. Tem que ficar com os jogadores. Pode criar um clima. Talvez alguém pediu lá para ser liberado para ir para um aniversário outro dia, não É deixaram. verdade, não deixaram. Ah, mas o Rafinha pode ir para a Alemanha, eu não posso ir para o aniversário ali na Casa Verde? Teve um que ia Você tá casar, me entendendo? até teve confusão Então, no Grêmio, gente, não teve? É o São Paulo, gente. Estamos falando do São Paulo, tricampeão do mundo, não é? Eu repito, talvez tenha o desgaste da viagem. Europa, 12 horas, vai. 12 horas para a Alemanha, depois 12 horas para voltar. mas ele vai e tal. na primeira classe. Tinha que ficar aqui, Dormir. concentrado com os jogadores, até para, sabe? Gente, é foco total. Se ganhar o São Paulo, classificar, ninguém vai comentar. Ele quando O Garrafa viaja? é chato. Quando que ele viaja? Mas se perder, você vai descer a marreta. Ô, Garrafa, quando que ele viaja? Ele acha que viaja amanhã. Olha lá, ele vai ter uma apresentação é homenagem. Porque, ó, o domingo. negócio é o seguinte, ele não iria jogar amanhã. Ele é um daqueles casos, que é um jogador já veterano, mais de 30, quantos anos tem, não sei, esqueci, mas 30 cacetada. Então, e eu concordo, esse jogo não precisa jogar, mas fica aqui trabalhando pro jogo contra o Corinthians. Já estava marcado, o Rogério lá atrás liberou, a diretoria topou. Se eu fosse o Rafinha, Ah, se tá eu bom. fosse o Rafinha, eu falaria lá, pessoal, ó, vou mandar o representante, tem um jogo muito importante, Isso. sou o titular do time, tô jogando bem, não vou dar essa moleza, vou ficar. A mesma mão. Se eu fosse o Rafinha. Você já ouviu aquele ditado? A mesma mão Ai, que tem afaga... 37 anos, gente, não dá. A mesma mão que afaga é a que bate. E isso aqui é uma bomba relógio. Perde pro Corinthians, deu pênalti lá, o Rafinha faz um pênalti. Tá vendo? Vai pra Alemanha, não tá concentrado, não tá focado no São Paulo. Vira um inferno. Não, mas não parece Vira que ele um tem inferno. 37 anos, Vira ele tá um concentrado. inferno. Eu evitaria. Mas o Rafinha Ó, vai lá concordei com receber a você. justa homenagem. Você vai me deixar. Ó, Você deixou ele no vácuo, Ontem foi cara. o dia do amigo. Dá- Você dá não a me mãozinha. mandou. Ele não me mandou mensagem. Dá a mãozinha. Dia do Olha aí, amigo. ele tá dando. Ah. Pronto. Ó, você torcedor São Paulino, mesa redonda imperdível no próximo domingo. Leandro Guerreiro, ex-atacante do Tricolor, bicampeão brasileiro em 2006, 2007, vai ser um dos convidados do programa, do Osmar Garrafa, e vai trazer 2 presentes muito especiais. Vão ser vários presentes, mas esse que ele vai trazer é muito especial, então eu já tô avisando os nossos telespectadores. Camisa oficial do São Paulo. Já tá aí, inclusive, Já a tá aqui listrada. na nossa redação. E um par de ingressos para o jogo contra o Bahia no outro final de semana. No camarote, tudo na faixa. Ai. Camarote, tudo na faixa. Comes e bebes. Bebida não alcoólica, tem comidinhas. Não alcoólica só na hora do jogo. Antes do jogo rola uns Ai, querosene lá gente, também. delícia. Entendeu? É delícia, Opa, tá? que isso? Imperdível esse domingo, tem um monte de presente. Acho que vão ser 4 presentes, que eu voltei de férias. Vamos caprichar E pra essa vamos galera. falar muito da rodada do final de semana, não é? E claro, desse confronto Corinthians
Palmeiras e São Paulo, Copa do Brasil. Vai ter quem é melhor, porque a gente fez quem é melhor semana passada, mas já tem o outro quem é melhor, porque o Moscar talvez não jogue, já é outro time em relação àquele que a gente fez semana passada. Então tem muita coisa para você no próximo domingo aqui no Mesa. E eu vou subir numa daquelas árvores no meio da Mata Atlântica, onde não tem nada. Ave Maria. Mas tem um sinalzinho para ver aqui. E eu tô falando sério, vocês me conhecem. Mas você vai assistir de cima da árvore? É, para pegar sinal, né? Porque eu vou Vai estar que bem cai, num lugar. gente. Eu gosto de ir num lugar muito isolado, assim, para fugir da Nossa humanidade. Fujam para as montanhas, que vai tudo acabar. Jorge de Arujá, valeu. Aelson Alves Teixeira. José Luiz Lima, muito fã, namorada Irani, um abraço. Superchat, coloca lá, dá o seu lance, Gazeta Esportiva, youtube.com/Gazeta Esportiva. Além do Matheus, quem também faz aniversário hoje, sabe quem é? O Matheus, nosso estagiário, para quem tá... Estagiário não, ex-estagiário, contratado. Quem também faz aniversário hoje é aquela joia palmeirense que já está vendida. Pois é, Hendrick. Sabe quantos anos ele completa? 17 aninhos nesta sexta. O que significa que nós temos só um ano para apreciar o futebol do Hendrick nos gramados. Parabéns, Hendrick. O que a gente pode falar do Hendrick? Rendeu tudo o que se esperava neste ano? Tá amadurecendo. Depende muito de cada indivíduo. Esse papo, muito jovem. Atleta tem que ser jovem. O cara com 17, 18, 19 anos, em outras modalidades, já tem que estar no auge, né? Agora, é óbvio que existe uma grande diferença em você sair de uma categoria de base para jogar entre os adultos no profissional. É outro futebol. O Hendrick, para mim, não decepcionou. Ele poderia estar até além de onde chegou até agora no time do Palmeiras. Mas acredito que ele vá se desenvolver muito e alcançar o que ele conseguiu lá embaixo na base no futebol profissional. A carreira dele está apenas iniciando, está engatinhando ainda, né? Ele já fez até demais pela idade que tem. O cara tem um contrato com o Real Madrid, velho. O cara tem um contrato com o Real Madrid. Já resolveu o problema financeiro da vida dele e da família, né? E claro que ainda agora dentro de campo, ele vai ter muita coisa para acontecer. Essa oscilação, ele começou no Palmeiras, tal. Tem que tirar a pressão de cima dele. Deixa se divertir, deixa amadurecer e tá amadurecendo. Tá tudo correto com o Hendrick, gente. Não é o Hendrick que tem que ganhar título pro Palmeiras, não é papel do Hendrick. O Hendrick tem que colaborar e amadurecer. E isso está acontecendo da forma correta com o menino. Parabéns a ele. E eu acho que pode pôr pressão também. Em momento de pressão. Não, em cima dele, não. O elenco milionário que tem o Palmeiras vai meter pressão no Hendrick. Atleta, 17 anos, atleta jovem. Tem que ter pressão já com 15, pressão 16, do quê? 17. Qual a pressão? Pressão que eu digo de um jogo difícil, de jogar na casa do adversário. Mas ele já está enfrentando, ele está indo para os jogos. Isso é do futebol. Agora, tem muita gente que achava que ele ia fazer o que fazia na base no time profissional. Outra coisa. Esse aí se chamava Pelé, que com 17 anos foi disputar a Copa de 58 e foi campeão aos 18, de 17 para 18. Não é todo mundo que consegue fazer o que o Pelé fez. Tá até escrito aí, né? Ainda não decolou. E aí, tipo, é aquela cobrança. E se pra nós é difícil, pra nós que já temos experiência, temos idade, lidar com certas pressões, imagina para um menino de 17 anos, 16 anos, lidar com essa pressão. Ainda não decolou, vai decolar, medindo... Não é fácil, mas ele vai ter que aprender a administrar isso. Ossos do ofício. Falando em datas comemorativas, amanhã temos um aniversário importante envolvendo o Palmeiras. E a Marina Buffon está na sala de troféus do Allianz Parque para explicar essa história pra gente. Boa noite, Marina. Fala, Mi, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva nesta sexta-feira. Pois é, como você disse, amanhã, 22 de julho, comemoram-se 72 anos de uma taça muito importante, apesar de controvérsia até os dias de hoje do Palmeiras. Lá em 22 de julho de 1951, Palmeiras empatava com a Juventus lá da Itália, no Maracanã, para mais de 100 mil pessoas e conquistava o torneio internacional de campeões, a Copa Rio, Mundial de Clubes. E aqui do meu lado está o Fernando Galup, que é o historiador do Palmeiras, e vai contar um pouquinho pra gente. Porque assim, essa história se repete ano a ano, né, Fernando? Acho que você deve já ter decorado uma fala para falar sobre isso, mas assim, me conta, por que tanta controvérsia? Bom, primeiro uma honra muito grande, Marina, amigos da Gazeta Esportiva, Garrafa, Janela, Alexandre Silvestre, meu grande amigo, uma honra tê-los aqui. A gente tem a oportunidade de contar um pouco de uma das histórias mais bonitas do futebol brasileiro, não só da Sociedade Esportiva Palmeiras, até simbolizado nesse manto que aqui está atrás de nós, né? Então, o Torneio Internacional de Clubes Campeões, idealizado pela FIFA e organizado pela CBD
logo após da Copa do Mundo de 1950, a primeira Copa do pós-guerra, mexeu com o coração de todos e foi o primeiro ato da FIFA em organizar algo que já estava no seio da entidade desde a sua formação no início do século XIX, no final do século XIX, quando era, de fato, fazer um congraçamento entre clubes que pudessem provar um valor de uma conquista intercontinental. Como eles não conseguiram viabilizar pelas questões logísticas e de distância à época, eles fizeram a criação do campeonato, que é a Copa do Mundo de seleções que a gente tem vigente hoje, né? Então, com o estreitamento do mundo, a reabertura do mundo após a odiosa Segunda Guerra, de fato, o sucesso da Copa do Mundo aqui no Brasil, no maior estádio do mundo até então, que era o Maracanã, fatidicamente com uma derrota brasileira para os nossos irmãos uruguaios na grande decisão, criando uma grande comoção, eles viram a viabilidade do congraçamento dessa competição de fato ser estabelecida no ano seguinte. A princípio se pensou numa competição de 16 clubes, os principais vencedores da América do Sul e da Europa. Por uma questão também de datas, isso não foi viável, isso se reduziu a uma competição de 8 clubes, sendo com 2 sedes e apurando os campeões tanto das Américas quanto da Europa, as principais equipes. Portanto, foi um momento muito bonito do futebol brasileiro, no qual o Palmeiras, representando a categoria do futebol brasileiro, ele pôde dar, num curto espaço de tempo, pelo menos um acalanto àquela dor do maracanaço do ano anterior. O distintivo da seleção, da bandeira do Brasil, na camisa do Palmeiras, acima do símbolo, ela é proposital porque na decisão, na véspera da decisão, a diretoria do Palmeiras faz um pedido formal aos organizadores para que o Palmeiras pudesse jogar com a camiseta amarela da seleção brasileira, e isso é vetado porque era uma competição oficial da CBD e com chancela da FIFA, né, com Jules Rimet, Stanley House, Torino Barasi. Inclusive a ideia de formação da competição, ela aconteceu na mesma reunião em que foi estabelecidos os parâmetros da Copa de 50. Então, para o povo brasileiro, muito mais do que o palmeirense, é sempre bonito a gente falar de algo que é controverso. Talvez não tenha uma competição, um torneio, uma conquista tão falada quanto a Copa Rio de 51, torneio internacional de clubes campeões. E, para nossa felicidade, da coletividade palmeirense e dos brasileiros de uma maneira geral, celebrada e aqui repousando no nosso memorial de conquistas aqui na sede do Palestra Itália. Perfeito, gente. Olha, depois desta aula do Fernando Galupo, eu acho que o palmeirense que está assistindo a gente já tem todas as diretrizes para responder aquele colega corintiano ou então aquele colega são paulino, santista, que fala sobre o Mundial de 1951. Eu estava aqui, né, ouvindo o Fernando falar. As taças da Libertadores estão ali atrás, 3 taças da Libertadores, o que me lembra que hoje foi definido, a Conmebol mandou, né, as datas e os horários dos jogos do Palmeiras nas oitavas de final contra o Atlético Mineiro. O primeiro jogo vai acontecer no dia 2 de agosto, lá no Mineirão, às 9h30 da noite. O segundo jogo das oitavas, pela melhor campanha, vai ser no Allianz Parque, também às 9h30 da noite, na semana seguinte, no dia 9 de agosto. Então amanhã, gente, palmeirense que quiser vir aqui, né, na sala de troféus, não só amanhã, mas todos os dias, o museu está aberto aqui, o museu não, a sala de troféus está aberta todos os dias, é só dar uma conferida lá nos horários para ver tanto aqui o troféu, né, do Mundial Interclubes, quanto a capa da Gazeta, tá? Porque o Fernando estava falando que a Gazeta Esportiva foi uma das grandes culpadas por ser chamado de Mundial, tá? Então é isso, a gente retorna aí com vocês, uma grande comemoração para o torcedor palmeirense. Palmeiras campeão do mundo. Fala, Silvestre. Eu já disse 1000 vezes e repito. Eu não estou nem aí se a FIFA chancela, não chancela. Para mim tem um peso histórico que vale ao contexto. O Palmeiras representou o Brasil, foi a primeira conquista intercontinental da história do futebol brasileiro. O Galupo já deu todas as informações.
Jules Rimet estava aqui, o alto escalão da FIFA estava aqui, Maracanã lotado, Gazeta Esportiva campeão do mundo, colocando na história o que aconteceu. Então, se a FIFA não considera, vale aí para a discussão dos torcedores, está tudo certo. Para mim, esse Mundial de 51 do Palmeiras ou Taça Rio, pode chamar do jeito que você quiser, é mais importante do que outros mundiais que alguns outros times ganharam por aí. Aí dizem, mas em 52 teve a Copa Rio também, o Fluminense foi campeão. Só que em 52 não teve FIFA aqui no Brasil, não teve uma organização como esse Mundial de 51. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele não foi tratado lá como mundial, né? A chancela mundial era a Copa Rio. Era a Copa Rio. E aí a polêmica está lançada, o torcedor rival, ele continua taxando que não há Mundial para o Palmeiras, o palmeirense entende que é Mundial e quer ganhar muito o Mundial, que começou a valer desde 2000, para que entre na chancela da FIFA. Essa é a polêmica. Começou a valer desde? 2000. 2000. A FIFA, aí, no portal da entidade... Foi, Boca Juniors, então o Real Madrid não foi lá atrás, anos 60. A FIFA reconhece o Palmeiras... São Paulo do Tele não foi. A FIFA foi. Reconhece esse título como mundial, mas no site mundial, da porque a entidade... história vai mudando, Garrafa. O Santos não... É rótulo, gente. É rótulo. A verdade vamos levar em consideração a história. A história, eu acho isso. A história, o contexto histórico. E agora o José Paes volta para o programa. Ele já veio hoje? Já veio com matéria, né? Veio com reportagem dele, mas agora ele vai estar ao vivo para trazer o noticiário do Corinthians. Boa noite, José Paes, meu querido. Novidades sobre o Luan. O Luan, depois que deu aquela confusão toda, ainda está no Corinthians, Zé? Ainda tá no Corinthians sim, minha querida Michele Janela. Beijo grande pra você, abraço aí pro Garrafa, pro Silver, pra todo mundo que tá acompanhando o Gazeta Esportiva. Que novela, hein? Que novela é essa do Luan envolvendo o Corinthians, possível saída aí para o Grêmio? O que acontece? Renato Gaúcho, Renato Portaluppi, o técnico do Grêmio, ele deu uma entrevista coletiva ontem e foi questionado aí sobre muitos temas, sobre, por exemplo, Luiz Soares, atacante que está lá no Grêmio e pode sair para o Inter Miami, né? Pode jogar lá nos Estados Unidos junto com o Messi, Busquets, no time lá do David Beckham. E aí, claro, ele foi perguntado sobre o Luan. O Renato Gaúcho já tinha dito em outras oportunidades que gostaria muito de contar com o Luan de novo no Grêmio. Trabalharam juntos lá no Tricolor Gaúcho em 2017, quando o Grêmio foi campeão da Libertadores e o Luan foi eleito então o Rei da América, o principal jogador aqui da América do Sul. E aí, perguntado sobre o Luan na entrevista coletiva de ontem, o Renato Gaúcho deu uma informação muito importante pra gente que vocês vão acompanhar aí. Ele colocou um prazo para saber se ele vai com tudo para tentar de fato a negociação do Luan, para que o Luan volte para o Grêmio ou não. Estipulou uma data. Vamos conferir. O Luan, eu tenho um carinho muito grande por ele. Há umas 2 semanas atrás eu falei aquela entrevista. Eu tenho conversado com o Luan, ele tem me mandado mensagens. Falei com o nosso executivo Luiz Wagner, ele pediu algumas informações lá do Corinthians sobre o Luan. Tá para chegar algumas informações que a gente pediu também para o preparador físico que ele contratou. É um cara que está cuidando da parte física dele. E por enquanto, as notícias que chegam são as melhores. Mas a gente quer saber dos números. Entendeu? Os números estão para chegar, a gente vai analisar. Não sei como é que está a vida dele em São Paulo, mas para mim, como eu falei, dava um probleminha ou outro durante a semana, mas dava problema para o adversário também. Então, até segunda-feira eu tomo essa decisão sobre o Luan. Então até segunda-feira, hein, minha querida Michele Janela? Anote aí na sua agenda, até segunda-feira, então, Renato Gaúcho, Grêmio, Corinthians. Vamos ver se essa negociação sai de fato, se o Luan vai lá para o Grêmio. Lembrando que ele tem contrato, o Luan, com o Corinthians até o final desse ano, até o final de 2023. Tem muito dinheiro ainda para receber do Corinthians. A torcida quer que ele saia, ele permanece, porque, claro, não quer abrir mão dos vencimentos que ainda tem a receber. E a gente vai analisar com muito carinho, vai acompanhar aí essa novela
tabela, que pode ser que se encerre, então, na próxima segunda-feira. Para encerrar essa minha primeira entrada aqui ao vivo no Gazeta Esportiva, Rian, jogador joia aí da base do Corinthians, marcou contra o Universitário do Peru aí na última terça-feira pela Copa Sul-Americana. O primeiro gol dele no profissional, renovou o contrato com o Corinthians, então, até o meio de 2026, ainda teve um aumento salarial, então tudo certo entre Rian e Esporte Clube Corinthians Paulista. Daqui a pouco eu volto para a gente falar mais das coisas envolvendo o time do Corinthians, que joga contra o Bahia amanhã, 18h30, lá na Arena Fonte Nova. Isso é assunto para daqui a pouquinho. Agora debatam aí o Luan, viu, Michele? Por gentileza. Vai daí. Valeu, Zé. Obrigada. Como é que é? Pega o laço que você fala. Pega aquele laço de concessionária. Aquele laço desse tamanho. Isso. Põe na cabeça e entrega. Pro Renato Gaúcho, porque aliás foi ele que mandou pro Corinthians. Mas assim, agora, falando sério, o Renato, é muito louvável a atitude do Renato. Ele tá pensando no ser humano, ele conhece o Luan. Claro que ele não vai, não é só por carinho, por dó. Ele acredita que possa tentar recuperar o Luan. E isso é muito importante. A gente vive num momento de cancelamento. Todo mundo quer cancelar todo mundo. Ninguém pode ter uma segunda oportunidade. O Luan é a peça fundamental para isso. O ideal seria o Luan, se tivesse, depois de tudo que aconteceu. O Luan já teve 2, 3, 4 oportunidades. Mas tudo bem. Mas né? seria o ideal, nesse momento, o Luan conversar com o Corinthians, encerrar o contrato com o Corinthians, dar uma entrevista, falar, encerrei o meu contrato com o Corinthians, preciso voltar a jogar futebol, ele demonstrar vontade. Eu acho que isso seria o melhor de tudo para acontecer pro Luan. Não basta apenas o Renato falar que quer, que o Grêmio quer, e o Luan continuar ali. O Luan quer jogar bola. A primeira prova gente, eu cheguei a um acordo com o Corinthians. Faz um acordo com o Corinthians. Eu acho, tinha que fazer um acordo, gente. Porque será que ele realmente quer jogar bola? Eu acho que é isso que devia acontecer. Eu não gosto de falar, mas Perfeito, o trabalho de vocês. Ele ganha uma bala por mês e tem o contrato até o final do ano, abrir mão também, né? Mas abrir mão, mas pera, o dinheiro não tá faltando pro Luan, não é para rasgar dinheiro. Ele faz um acordo. O Corinthians me deve X, você vai me pagar em 30 vezes, eu abro mão de uma parte, eu estou disponível para trabalhar. O ser humano não pode viver só de dinheiro. A não ser que o Luan queira ficar vivendo só de dinheiro, então ele não quer jogar bola. E só mais uma coisinha, o Renato disse, além disso que a gente ouviu agora, que o Luan dava muito trabalho para ele no Grêmio também durante a semana, mas resolvia jogo. Porque um cara que ganha, com todo respeito, 800 pau por mês, pode se dar o luxo de falar, eu quero voltar a trabalhar. Eu colocaria ele para jogar Eu torço agora todo de jogo. coração para que ele volte a jogar óbvio, bola, também, que é um grande talento, isso. para que ele não se perca na vida. Porque as informações que a gente tem de bastidor não são muito animadoras. Por isso que eu estou falando Luan. que ele deu o primeiro passo, seria importante. Encerra esse vínculo com o Corinthians e coloca-se à disposição de um outro clube para seguir carreira num outro clube. Acho é isso. difícil qualquer clube querer ele depois do que a gente viu no Corinthians. O mínimo que ele poderia fazer, eu acho que é isso. E ninguém melhor do que o Renato Gaúcho para compreender o Luan. Bom. Porque de noitado o Renato conhece. Oi, chefona mais linda do mundo. Amanhã o Trio de Ferro volta aos campos do Brasileirão. E o Timão já sente o baque da ausência desse menino Moscardo, fadado a ser um craque daqueles, meu. O garoto guardará o leito por algum tempinho por conta de um apendicite recém-operado. Uma pena, pois queria vê-lo em ação logo atrás do Renato Augusto e do Rojas. Já o tricolor parece não sentir falta de ninguém, embora a enfermaria do Morumbi esteja sempre lotada. E o mais curioso é que o São Paulo tem tido bons desempenhos mesmo assim. É obra do Dorival, claro. Quem parece ter perdido o prumo nos últimos jogos é o Palmeiras, de tantas glórias recentes. Quem sabe começa a reverter essa situação amanhã, hein? A hora é agora. Beijos. Beijo, mestre. Volta aqui, Marina. Marina, amanhã não vai ser só dia de festa pela conquista da Copa Rio. Vai ter também protesto. É isso mesmo aí no Palmeiras? Fala, Mi, exato. A gente falou da história, agora vamos falar do presente, né? A maior organizada do Palmeiras, a Mancha Alviverde, convocou um protesto, uma manifestação aqui em frente, na rua Palestra Itália, em frente ao Allianz Parque, por volta das 11 horas da manhã, cobrando duas coisas em específico. Primeiro, a saída do diretor de futebol Anderson Barros e também cobrando contratações. A organizada disse que é um protesto para todos os torcedores, não apenas para torcidas organizadas, mas sim para todos aqueles que
querem pedir mais reforços e a Mancha, inclusive, diz nesse texto que ela publicou nas redes sociais que o Palmeiras está muito lento no mercado de transferências, enquanto outros rivais estão aí tendo contratações e se fortalecendo para o restante da temporada. Em um momento, né, desta mensagem que a organizada divulgou, está escrito assim, abre aspas, o palmeirense pode estar vendo o fim precoce da fase mais gloriosa da história do clube. Então, essa é a manifestação que deve acontecer aqui amanhã, então, em frente ao Allianz Parque, na Rua Palestra Itália, horas antes do jogo contra o Fortaleza. Afinal, o Palmeiras enfrenta o Fortaleza do Vojvoda às 4 horas da tarde, aqui no Allianz Parque mesmo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. E aí, a gente vai ter, muito provavelmente, os retornos do Dudu e também do Rony, que ficaram de fora da última rodada, estavam, né, do departamento médico, mas eles treinaram durante essa semana e devem estar à disposição do técnico Abel Ferreira. Além disso, o Mike cumpriu suspensão na rodada passada e também volta a ser uma opção na lateral direita, ele que concorre à vaga aí com o Marcos Rocha. Vamos passar uma provável escalação, então, do Palmeiras para esse confronto que acontece amanhã às 4 horas? Temos o Everton, Mike ou Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Zé Rafael, Gabriel Menino e Rafael Veiga, Arthur, Dudu e Rony. Como o Zé Paes trouxe na matéria e também o nosso querido Alberto Helena Júnior falou por aí, são 5 jogos sem vitória do Palmeiras só no Campeonato Brasileiro. Então, o Palmeiras está aí buscando voltar ao G4, está longe, né? Nesse momento está no 6º lugar com 25 pontos, está longe do líder Botafogo, mas busca retomar esse caminho de vitórias para espantar essa má fase. Já são mais de 29 mil ingressos vendidos antecipadamente. A esperança é de casa lotada aqui para apoiar o Verdão neste jogo de amanhã. Mi. Obrigada, Marina. Eu vou sentar aqui para a gente usar a nossa realidade aumentada, colocando essa equipe que enfrenta amanhã o Fortaleza às 4 da tarde. Vocês acham que o Palmeiras não consegue vencer do Fortaleza? Jogo complicado, Michele. Nos últimos 5 jogos, uma única vitória contra o Bolívar. O fraco Bolívar, diga-se de passagem, tendo como parâmetro o Palmeiras. É um jogo extremamente importante para o Palmeiras, o Fortaleza. Porque se o Palmeiras acumula mais um jogo sem vencer... Ao todo são 8 jogos e só uma vitória, contando as outras competições. Isso, entendeu? Então, se o Fortaleza vem com vontade. Se acumula mais um jogo sem vencer... Aí a pressão que já vai ser instalada antes da partida com esse protesto com a diretoria. A ausência de reforços. Há quem diga que o Abel está muito incomodado também com essa falta da contratação de jogadores, né? Principalmente a contratação de um volante. Ele não deve externar isso publicamente, informação do nosso parceiro PVC. Então, isso tudo, se no sábado vem protesto, não ganha, a coisa fica muito complicada. Começa a ferver. Muito complicada para o Palmeiras. Mas não para o Abel. A dupla de zaga volta a titular, a jogar junta, né, com o Murilo e o Gomes, já é um alento. O Zé Rafael retornando ao time ali na cabeça de área, o ataque titular. Os jogadores têm que dar uma resposta. Disse e repito pela enésima vez. O Palmeiras caiu de produção porque os melhores jogadores do time, ao mesmo tempo, também caíram de produção. A questão do protesto é uma briga política, Mancha, Leila... O protesto é contra quem? Contra a tia? É contra a tia, contra o tio. Que tio? É o executivo de futebol, o Anderson Barros, que não contratou, etc e tal. Mas é um protesto, não adianta querer minimizar. Eu tenho que respeitar também a vontade do torcedor em ter reforço, mas tem um componente político muito forte. E para quem quer plantar uma crise dentro do Palmeiras, o protesto, é maravilhoso. Mas você acha que não pode protestar? Não pode, mas eu acho que oportunistas... Não, mas não é disso que eu tô... O ingresso caro. Eu só acho que oportunistas... O time não vence a 5 jogos. Oportunistas vão Pano juntar... pro Palmeiras. Eu não tô também, passando pano pro Palmeiras. Você passa um pouco. Tá passando não demais passo pano. agora. O Palmeiras... Você tá querendo ir contra a realidade. O Flamengo contratou uma leva gigante de jogadores, continua contratando e tá na mesma posição ali que o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Longe de ser terra arrasada. E tá na mesma posição que o Palmeiras na Libertadores. Um contrata muito, o outro não contrata tanto, porque são filosofias diferentes. O Palmeiras caiu de produção. O Palmeiras caiu fora da Copa do Brasil. O Palmeiras está jogando mal, isso sim. O Palmeiras caiu fora da Copa do Brasil, está distante do Campeonato Brasileiro e tem só Libertadores aí, meu amigo. Mas eu não vejo motivo para tanto tumulto. Novo contato com o José Paes. Dessa vez para falar da preparação do Corinthians para o duelo de amanhã contra o Bahia na Fonte Nova. O professor Luxemburgo vai com força máxima ou ele vai poupar alguém, Zé? Já pensando no jogo de terça contra o São Paulo pela Copa do Brasil?
Pois é, Michele, vocês até comentavam aí na enquete, né, no início do nosso programa, e eu trago essa informação para vocês, porque o professor, o Pofechô, relacionou todos os titulares que estão à disposição para essa partida diante do Bahia fora de casa amanhã, então às 18h30 lá na Boa Terra, lá em Salvador. O Roger Guedes está suspenso, então, claro, não joga essa partida. O Gabriel Moscardo, o volantão aí de 17 anos, uma descoberta do Pofechô, né, nessa terceira passagem do Lucha pelo Corinthians, como disse o mestre Alberto Helena Júnior aí no Olhar de Mestre, ele operou apendicite ontem, deve ficar uma semana fora, então também, claro, não joga essa partida do final de semana. O Rafael Ramos, esse reserva, teve um estiramento no joelho, também não joga esse jogo. No mais, está todo mundo relacionado, o Corinthians deve ter força máxima contra o Bahia, até porque o Corinthians hoje tem 15 pontos no Campeonato Brasileiro, está ali brigando na parte de baixo da tabela, está em 15º, o Bahia tem 13 pontos, está atrás do Corinthians, então é um confronto diretaço na fuga da zona da confusão, como gosta de dizer o Pofechô, né? E uma informação importante para a galera que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva, Michele, Garrafa, Silver, todo mundo, a Conmebol sorteou, na verdade a Conmebol ela disse aí quando vão ser os jogos agora das oitavas de final da Copa Sul-Americana, datas e também horários. Então no próximo dia 1º de agosto, Neoquímica Arena, 21h30, Corinthians e Newell's Old Boys, terça-feira. Na outra terça-feira, no dia 8 de agosto, na semana seguinte, então, jogo da volta também 21h30, só que lá na Argentina, na casa do Newell's Old Boys. Tá certo, Michele? Sextou, minha querida. Um beijo pra você. Sextou, Zé! Beijo! Fala, Fala Garrafa. o quê? O que a gente... Não, mas o que não a gente vai tava mentir. falando, não. Não, fala você, eu não sei o que. É melhor não mentir. Vocês dois, eu tô a bateria, vocês ficam aqui com uma resenha cruzada em cima de mim aqui. Vocês querem que eu Porque comece? você também... Enquete, Não, gente. É enquete. É todo dia também. Enquete, Michele. Resultado da enquete. Pensando na Copa do Brasil, Corinthians e São Paulo devem poupar nos jogos do final de semana pelo Brasileirão. É todo dia você? Você pede seriedade, A né? maioria respondeu Todo dia que tem não enquete na tem sua que casa? poupar Todo ninguém. dia. Todo dia tem Com enquete na minha casa. 52% dos outros. Eu não acredito que tem todo dia enquete na sua casa. Tem todo dia. Enquete pra mim é só aqui. Todo dia. Sextou, galera. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. E domingo a gente se encontra no Mesa Redonda com Leandro Guerreiro e Nilson César, narrador da Jovem Pan. Jornal da Gazeta. Beijos, Garrafa. Tchau, Silver. Tchau. Domingo mesa, todo mundo junto.